vereadores que estão sempre nas ruas para mostrar os estragos da chuva em Porto Alegre. Os movimentos dos líderes mundiais na economia hoje que afetam o teu bolso. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Olha só, pessoal, chove por 10, 15, 30 minutos em Porto Alegre e várias ruas ficam sempre alagadas. Essa é a nova rotina dos porto-alegrenses. Hoje eu recebo os vereadores Ramiro Rosário do Novo e Giovanni, o Gringo, do Republicanos. Os dois são especialistas no tema e estão sempre nas ruas cobrando pela drenagem urbana. Sejam bem-vindos ao Poder RS. Ramiro e Gringo. Boa noite, Orestes, boa noite ao Gringo, a todos que nos acompanham aqui no Poder RS. Sempre um prazer estar com vocês. Até quando? Vou começar pelo Gringo aqui, que agora vai dar a saudação. Até quando a gente vai conviver com esses alagamentos em Porto Alegre? Não importa a chuva, né? Qualquer chuva alaga Porto Alegre. Eu tenho regime de plantão aqui no Multi RS e assim, qualquer hora que começa a chover, o plantonista, força-tarefa, porque vai ser tanto vídeo de alagamento pela cidade que a gente tem que ficar informando a população. Até quando, Gringo? Assim, tem que, até quando não haver uma análise profunda sobre como proceder em ações que sejam eficazes. É assim que tem que ser. Aí, envolver pessoas que conhecem o saneamento, né, conhecem a cidade, conhece o sistema de drenagem, porque boa parte de Porto Alegre é drenado por sistema de casa de bombas, né? Elevatórias. E... Tu tá sempre nas ruas, Gringo. Tu conhece o sistema de drenagem em Porto Alegre? De que forma tu pode contribuir com o DEMAI? Eu falar que eu conheço o sistema de drenagem, eu vou mentir. Eu conheço uma parte de Porto Alegre, conheci nas enchentes, na crise aí que ocorreu que inundou tudo. Que parte? Ele mais Zona Norte, Sarandi, quarto distrito? o Maitá, aquela região ali, o quarto distrito. Essa é a área do Ramiro Rosário, né? Tá sempre ali no quarto distrito, na Zona Norte, é a tua base eleitoral. Depois da última votação, é a cidade inteira, mas muito especialmente essa região. Já foi secretário de Serviços Urbanos, Ramiro. Até quando os porto-alegrenses vão ter que conviver com os alagamentos em Porto Alegre? Qual é o problema? Primeiro, fazer uma correção na tua fala inicial aqui, Orestes. Não é um novo normal, não é uma questão de agora os alagamentos na cidade. Porto Alegre alaga e alaga há muitas décadas. Nós temos um sistema de drenagem completamente insuficiente, em algumas regiões projetado para uma realidade de uma cidade da década de 60, sem impermeabilização do solo. Em outros momentos, também uma série de problemas, tanto de projetos estruturais do sistema de drenagem e de proteção contra cheias, quanto também de roubalheira. Vale lembrar aqui todos os escândalos que teve no passado não tão distante do antigo DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, onde nós tínhamos ali uma série de escândalos da Operação Tormenta e outras, de problemas de ineficiência e de corrupção, tanto na desobstrução de galerias, bocas de lobo, sistema de drenagem, também em obras e no próprio sistema de proteção contra cheias. E aqui entra o sistema das casas de bombas, onde muitas bombas, inclusive, eram pintadas por fora para dizer que tinham recebido manutenção e não tinham, e nós, porto-alegrenses, pagadores de impostos, pagando por isso. A cidade, com todo esse baque, sofreu uma ação violenta, sofreu um revés muito grande, porque, além da corrupção, também houve ali muita situação de não ter não se revisitar o sistema de proteção contra cheias, que foi concebido pelo antigo DNOS ainda durante o regime militar, e mais recentemente também da própria manutenção do sistema em si. É verdade que algumas grandes obras avançaram, né? Nós tivemos, desde 2017, por exemplo, as obras de macrodrenagem do Arroio Areia, onde se conseguiu, em 2017, firmar finalmente o convênio com a União, com a Caixa Econômica Federal, se apresentaram os projetos, as obras iniciaram em 2018, é o maior conjunto de obras contra alagamentos, e veja, aqui eu não estou falando de enchente, de inundação, do que vem de fora para a cidade e para dentro, mas sim de água, de grande volume de chuva num curto espaço de tempo. E com isso se conseguiu reduzir, não solucionar ainda, alagamentos em regiões como Santa Maria Gorete, entre a Sertório e a Avenida Assis Brasil. Algumas outras obras importantes desse conjunto estão em andamento.
A mais importante delas é a construção da nova Casa de Bombas ao lado da Casa de Bombas Silvio Brum, na Avenida Sertório, que deverá ficar concluída agora ainda neste semestre, mais do que dobrando a capacidade operacional da Casa de Bombas atual naquela região ali do bairro Santa Maria Gorete, parte do São Sebastião e também do São João. Então, algumas obras, sim, estão em andamento. Para a pergunta que tu fizeste, quando Porto Alegre deixará de alagar, quando nós fizermos um investimento de mais de 4 bilhões de reais em obras de infraestrutura, de realocação de comunidades inteiras, se forem necessários, como aquelas que estão junto ao Arroio Mendissá, no bairro Bom Jesus, ou do Arroio Moinho, naquela região ali do Partenon e do Morro da Cruz, onde nós temos inúmeras comunidades irregulares ao longo desses arroios, que impedem, inclusive, a própria dragagem desses arroios, porque as máquinas não entram. No Arroio Mendissá, por exemplo, só é possível fazer a limpeza manualmente, e isso, obviamente, encarece o processo e impede que se tenha uma dragagem mais efetiva. Então, quando nós tivermos um volume de investimento alto, quando nós tivermos coragem da gestão e principalmente um judiciário, um Ministério Público que veja para essa situação como uma situação que precisa mudar e que eles têm que dar condições de segurança jurídica para que a Prefeitura cumpra o seu papel, retirando moradias irregulares próximos de diques e arroios, aí sim nós poderemos ver num futuro a cidade não solucionando, mas minimizando consideravelmente os alagamentos. Porque, vamos lá, determinados volumes de chuva por determinados espaços de tempo alagam qualquer cidade do mundo. Nós tivemos aí, ano passado, uma série, e aqui não falo de enchentes e inundações de novo, falo de alagamentos de temporais de verão, de fortes chuvas. Mas qualquer chuva acontece isso em Porto Alegre, Ramiro? Tu não está passando pano? De forma alguma. Eu não passo pano para essa discussão, porque eu estou na rua junto com as pessoas também e enfrentei isso e combati muitos problemas que havia dentro da máquina pública justamente para solucionar isso. Nas casas de bombas, por exemplo, em 2017, elas funcionavam apenas 40% da sua capacidade operacional. Eu entreguei elas para a atual gestão com 84% da capacidade operacional. Veja, em 3 anos e meio não consegui levar a 100%, mas mais do que dobramos a capacidade operacional das casas de bombas. Então eu não passo pano por problema, mas falo a realidade. Esse tipo de situação não vai se resolver com vídeo na internet, esse tipo de situação não vai se resolver com discursos fáceis. A gente precisa aqui trazer a realidade para as pessoas. Investimentos bilionários, e isso, para que a gente possa atingir, eu defendo a concessão do DEMAI para iniciativa privada. Nós já vamos falar disso. Primeiro que eu senti uma certa crítica do Ramiro aqui aos teus vídeos na internet. Eu faço vídeo também. Não é crítica ao gringo em si, é uma crítica, eu estou dizendo que não se vai resolver o problema de drenagem com vídeos na internet gringo, e com o que tu tem feito, além de vídeos na internet, denunciando os problemas dos alagamentos, que todo mundo pode fazer, porque alaga toda a chuva em Porto Alegre, isso acontece. Primeira coisa que eu tenho que... Vamos dividir aqui, em 2 etapas para mim falar. Se falar de roubalheira, de ladroagem, DEMAI, eu sou um dos maiores denunciantes, acho que, do DEMAI. E digo mais, tenho documento, tenho embasamento, e eu acredito assim, ó, começa assim, se hoje o DEMAI utilizasse uma videoinspeção na tubulação, onde cruzou o caminhão hidrojato, nos últimos 5 anos, 10 anos, eu tenho certeza que esse recurso ia ajudar para estruturar aí o que tem que reestruturar para proteção contra cheias. Gringo, já que tu falou nisso... Deixa eu só concluir. Não, só que tu falou nisso que é importante, corrupção no DEMAI. Circulou agora, na última chuva em Porto Alegre, neste domingo, um vídeo teu nos grupos de moradores aqui do 4º Distrito, dizendo que tu fazia parte de um esquema no DEMAI, aquele das bocas de lobo. O que tu tem para responder sobre isso? Assim, ó, respondendo a esse vídeo, o DEMAI tem uma sistemática. Eu não sei se ainda está, tá? Eu acho que assim, ó, eu sou um cara de muita coragem, eu digo, a gente levanta o problema, e eu sou um cara que eu não entro para problema para brincar. A sistemática é o quê? É o jogo de dificultar os empresários, quem atende o DEMAI, para os caras morrer naquela dificuldade, ou paga propina, e se executar, paga, se não pagar, não vai receber a nota. Tu pagou propina pro DEMAI? E assim, eu vou dizer mais. Tô gravando aqui, ó. Eu tenho uma denúncia que tá comigo. Tá comigo essa denúncia. Eu vou expor ela pro Ministério Público. Ela é gravíssima. Entendeu? Já que hoje de aqui... alguma coisa agora, atual? Agora atual. No DEMAI? Não vou falar aqui. E outra, Ramiro. No DEMAI? Não, mas agora assim, tem que falar, eu nem sei. Não. Eu vou falar no Ministério Público.
Eu tenho a gravação. E assim, ó... Sobre o que é? Então fala o assunto sem falar as pessoas. É referente a fornecimento de caminhão-pipa. Meu irmão tem caminhões, atende o DEMAI, é isso aí. Tá. Mas eu vou no Ministério Público, já solicitei pro delegado... Uma outra denúncia do já solicitei pro delegado do DEIC. Não vou dizer quem, não fui eu que mandei o e-mail, que eu quero abrir essa denúncia lá. E vou dizer mais assim, ó, se hoje o DEMAI pegar... Cadê o contrato que foi os investimentos que foi feito nas casas de bomba para trás antes da enchente? Quem é os sócios, quem é os caras que estão por trás das empresas? E certificar, dá muita cadeia. E vou dizer mais para ti. Sabe o que me soa tudo isso? E eu tenho muita coragem de falar para o Porto Alegrense. Não esperava enchente. Se for avaliar fundo no detalhe, esse investimento não chegou lá. O tal investimento que tanto falo. Entendeu? Então, assim, ó, vídeo inspeção é uma coisa muito específica e que abre uma grande tese sobre um serviço que não é atendido. Tá? Aqui, o sistema de bomba, essa questão das casas de bomba não está funcionando, que elas são ineficazes, que elas são ultrapassadas. Volta só, tu fez um parênteses aqui, disse que vai fazer uma denúncia no Ministério Público. Vou fazer. Eu quero que tu fale sobre a denúncia de corrupção tua no DEMAI. Tu já pagou alguma propina do DEMAI? Como diz neste vídeo, tem um depoimento do Ministério Público? O DEMAI tinha uma sistemática e, pelo que eu sei, ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. O empresário, para trabalhar no DEMAI, tem que pagar a propina. E outra... Tá, mas tu, enquanto assim, empresário, tu pagou propina para alguém no DEMAI? E outra coisa, tem um laudo de um grupo de engenheiros, eu vou entregar para vocês, quero que vocês botem na rede aqui, que é relacionado a quem cuidava dessa questão aí das casas de bomba e manutenção. Entendeu? Ramiro Rosário sabe do que eu estou falando. Qual? E eu vou mandar para vocês aqui. E esse relatório eu me certifiquei, questionei se ele era verídico. Relatório interno do DEMAI. Relacionado a desvio de casa de bomba, a empresa que é ligada a políticos. Entendeu? Então, assim, ó. Isso agora. É muito... Ramiro, eu acho que eu vou limitar, porque eu tenho os documentos, eu vou mandar para eles. Tá bom. Entendeu? Então, assim, ó, vamos trabalhar. Eles estão me fazendo questionamento. Uma coisa eu vou dizer aqui, ó. Se todo empresário que trabalha e presta serviço para órgão público se manifestar com coragem, eu tenho certeza que nós vamos criar uma outra ideia de trabalho, um serviço, eu digo um serviço de outra entrega. Entendeu? Porque assim, ó, é há anos que o empresariado vem sofrendo com isso aí. Entendeu? Então, assim, ó, eu me coloquei numa situação que eu digo assim, ó, uma das maiores coragens que eu tive na minha vida, em colocar na mesa o problema, abrir essa denúncia, me coloquei à disposição. Esse processo está em andamento. Esse processo de DEMAI. Isso é importante, eu estou te dando a oportunidade, porque está circulando pelo WhatsApp. Todo mundo já recebeu esse vídeo em Porto Alegre. Ele está em andamento. Indiciadas 9 pessoas por fraudes em contrato com o Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. Entre os 9 indiciados está lá o teu nome, né? Gerente geral da Ambiental BR. Exatamente. Então, o que tu falou lá no Ministério Público, e está aqui no vídeo, né? Eu não vou rodar, né, em respeito, porque está rodando pelo WhatsApp, eu quero que tu responda. Tu pagou propina para alguém no DEMAI, como tu falou lá no Ministério Público? Eu não paguei propina. Eles exigem propina. É assim que funciona. Por que tu foi indiciado? Por que fui indiciado? Obviamente porque eu cedi a essa questão. Essa é a real. Uhum. E essa é a verdade. E o dia que eles começaram a trabalhar em cima disso, eu cheguei no delegado e falei: vai ser contínua essas investigações, vão trabalhar a fundo em cima disso aí, e não só essa denúncia. É muitas denúncias que foi feita. Mas então a corrupção, Ramiro também, que sempre combateu a corrupção dentro da prefeitura, é conhecido por isso, ainda temos que conviver com a corrupção no DEMAI, como o Gringo está falando aqui? Olha, durante o período ali de 2017 a 2020, houve um combate efetivo a essas irregularidades. Muitos contratos foram descontinuados, não foram renovados, justamente para que se pudesse colocar a bola em centro de campo, tirar as empresas ruins e seguir o serviço que tinha que ser feito, né? O cidadão de Porto Alegre, o pagador de imposto, deve lembrar, 2017, por exemplo, nós tivemos problemas gravíssimos nos serviços de manutenção do dia a dia da cidade, de limpeza de boca de lobo e tal,
porque os contratos foram completamente paralisados. Ficou sem serviço. Tá? E isso foi... Mas e nos últimos anos, foi... a primeira gestão do prefeito Melo, o que tu tem de conhecimento? O que houve foi, a imprensa noticiou, né, e inclusive eu fui um dos que me manifestei nesse sentido também, com relação ao antigo diretor, o primeiro diretor do DEMAI, do prefeito atual. O Alexandre. O Alexandre, né, que foi afastado, inclusive, né, teve denúncias e foi afastado. Né, com relação aos demais, não houve, pelo menos, não chegou nem na Câmara de Vereadores e nem na imprensa, até o momento, qualquer outro tipo de denúncia com relação a isso. Gringo, né? E se o que tiver, tu tem de conhecimento ainda sobre corrupção, DEMAI? E se tiver, tem que ser feito. Isso tem atrapalhado o trabalho do departamento no combate aos alagamentos na capital? Olha, eu vejo isso aí como um seca-gelo, sabe? Porque assim, ó, tu falar de fatos, eu tenho hoje questões que eu vou abrir até uma denúncia, não vai ser eu que vou abrir, tá? Quem vai abrir, no caso é minha filha, ela teve à frente do caso lá que ela faz a gestão da empresa do meu irmão. E essa informação já chegou a mim, mas já que vocês tocaram no assunto e é polêmica mesmo, então polêmica nós vamos fazer. Por que que tem todo esse problema acontecendo de alagamento? Eu vou te fazer uma pergunta aqui, quero fazer para o telespectador. Corsã. Ninguém mais fala de Corsã. Tu anda na região metropolitana, tu anda por aí, aqui não tem água, gringo. Nós estamos há tantos dias sem água. A nossa água, nem o cachorro bebe. E tu não vê na rede. Aqui em Canoas? Se tu andar por aí, que nem eu tô te falando, tu vai entender o que eu tô te falando. Não, só quero te dizer que hoje teve uma matéria no Multi-RS aqui, que é o único veículo que fez uma matéria jornalística, inclusive ouvindo a Corsã, que não quis pronunciar, falando do péssimo gosto da água aqui no município de Canoas. Mas deixa eu te concluir. Se tu parar para analisar, por que abafou a polêmica da água? Quer dizer que a água se reestabeleceu, a água está um luxo. Agora eu vou fazer outra polêmica aqui. Eu não posso botar dentro do meu gabinete um primo, a minha mãe, o meu tio, um parente próximo, eu não boto. Isso é o quê? Como é que se chama a palavra? Nepotismo. Nepotismo. E as PPP, quer dizer que o Ministério Público Federal não se antenou nisso, em verificar quem é ligado à política que hoje atua dentro da Corsã. Quem? Eu tô deixando esse questionamento aqui. Tu não pode ficar dando as manchetes aqui sem contar, gringo. Não. Se você é um vereador corajoso, tu tem mandato para fazer isso. Se for olhar... Mas eu tô falando porque eu sei. Tem parente, então, de políticos empregados na Corsã. Dentro da Corsã. E não vou falar mais. Eu vou deixar até o político. E assim, ó. Eu sou um cara que diz assim, ó. As coisas, cara, estão num limite que se não houver uma intervenção forte, que venha para olhar isso e que respeite a população, comece lá, vamos olhar o povo e vamos intervir aqui dentro e vamos organizar. Tu acha que quantos ligados a político já estão organizados ou se organizando, né? Eu suspeito disso, que vão entrar dentro do DEMAI? Pode anotar o que eu estou falando aqui, vou deixar registrado aqui, ó. Tu é contra, então, a concessão ou privatização do DEMAI? Eu não sou contra. Eu sou contra dentro dos órgãos públicos, o cara que é político, ele botar parente, amigo, familiar a trabalhar ali, por causa do nepotismo. Aí privatiza, vira um baita de um cabidão de emprego. Quantos casos tem, sem falar nomes? Mas o que se eu estou falando aqui na rede tu vai escutar. Aqui vai ser isso, aqui vai na rede, não vai? Claro. Então vai estar nos comentários. Tu sabe como é que eu sei dos problemas na rua? Através da minha rede social. Se não fosse a rede social hoje, nós todos aqui estaríamos presos. Nós estaríamos, como é que eu vou dizer assim, sem voz. A denúncia vem ali na minha rede. Ali vem detalhes que vocês não imaginam. Eu sou um cara ainda controlado perto do que eu recebo ali. Se não fosse a minha rede social, cara, hoje eu posso dizer assim, eu era um cidadão comum aí na política. Entendeu? E eu administro, porque assim, tudo que a gente fala, eu tenho que provar. E tudo que eu estou falando aqui relacionado a tudo que foi falado do DEMAI, eu te apresento documentação, que quiser, eu peço para te trazer. E é só que eu quero abrir a denúncia antes. Ramiro,
está caminhando dentro da Prefeitura de Porto Alegre uma solução que é a concessão parcial do DEMAI. O que tu pensa sobre isso? Primeiro que a gente tem que tratar as coisas com transparência, né? Trazer dados e informações completas. Eu sou a favor da concessão do DEMAI. Deixo muito claro aqui. Total ou parcial? Eu, por mim, seria total, mas não é o que a Prefeitura está estudando e encaminhando. Né? Eles vão manter, pelos que a gente sabe, uma estrutura mínima, então não haverá nenhuma exoneração, não haverá nenhuma demissão de servidores públicos que estão hoje. Mas o DEMAI tem 1.300 funcionários, não é uma estrutura mínima. 1.300 funcionários, que 200 estão prontos para se aposentar. E daqui a 5 anos, mais outros 400. Né? Essa estrutura vai diminuindo ao longo dos anos com a aposentadoria das pessoas. Agora, o que não pode, obviamente, é nós querermos, né, fazer novos concursos públicos por DEMAI, enfim, e inchando uma estrutura que é estatal e que ainda hoje, depois de mais de 65 anos que essa estrutura existe da forma como existe, nós temos crianças brincando no meio da merda nas comunidades, nós temos alagamentos em diversas vias que poderiam sim ser evitados com obras e serviços, e nós temos também falta de água no verão, muito especialmente aí nos períodos de maior calor e nas regiões do extremo sul e zona leste de Porto Alegre. É esse modelo que vocês querem continuar? Se vocês que estão nos assistindo aí, que mora numa vila, mora numa comunidade, que falta água no verão, que tem água na rua quando chove e que o esgoto corre na frente da tua casa ou do teu comércio todo santo dia, se vocês querem continuar do jeito que está, o DEMAI deve continuar na mão de políticos, na mão da prefeitura. Se vocês querem mudar, fazer com que isso não aconteça mais, que tenha investimentos privados num curto espaço de tempo para que a gente possa ter obras e serviços melhores, vocês têm que defender, sim, assim como eu defendo, né? Não sei, eu não entendi ainda o posicionamento do Gringo, mas defendemos a concessão do DEMAI, que não é privatização, pessoal, porque o DEMAI não é empresa pública, o DEMAI é uma autarquia. O DEMAI não pode ser vendido, pega a chave e passa para o privado, como aconteceu com a Corsã. A Corsã era uma empresa pública. A Corsã e a CE são empresas públicas, foram privatizadas. O DEMAI será concedido por um período que pode variar de 20 a 35 anos e depois, inclusive, fazendo a universalização do esgoto, levando esgoto para toda a cidade, fazendo a distribuição de água como tem que ser feita, fazendo investimentos em drenagem, bom, pode eventualmente lá no futuro, inclusive retornar de volta para a prefeitura ou ser renovado o contrato. É um contrato, é uma parceria. Qualquer coisa dita fora disso não é verdade. Ficou claro. Para encerrar aqui, voou o nosso primeiro bloco aqui. Gringo, 1 minuto para as tuas palavras finais aqui. Eu não sou contra a privatização. O que eu sou contra é um alinhamento, né, de garantias. Eu digo, qualidade da água, com procedimentos novos, que nem hoje já existe fora, né? Com uma tratabilidade que dá maior qualidade na água que vem na nossa torneira. Né? Uma ação... A Corsã não está fazendo isso? Olha, o meu cachorro não bebe água. E muitas vezes, muitas pessoas falam que o cachorro não bebe. Né? Então, assim, ó, isso gera uma consequência na saúde. Né? Então, assim, ó, eu convido qualquer político, qualquer um que falar que a água está boa, eu digo assim, então vamos se chavear numa sala, vamos abrir a torneira, nós vamos tomar café, vamos tomar banho, fazer nosso alimento, beber água da torneira. Vamos ficar juntos ali, vamos ver quem aguenta sem sair correndo para um hospital. Mas no hospital público, não no hospital particular. Mas assim, ó, outra coisa, a garantia da conta. A garantia da conta d'água. Olha o que se escuta de relato da roubalheira que está a conta d'água. Olha as articulações que tem para tirar dinheiro de quem utiliza, vamos falar desse serviço. Né? Agora vamos falar de outra coisa. Um alinhamento... 20 segundos. Ó, um alinhamento justo, tipo contundente, com rapidez, velocidade nas obras que precisam ser feitas. Não adianta chegar daqui 30 anos e dizer assim, é muito investimento, é muito dinheiro, vai nascer 3, 4 gerações e não foi feito serviço. Então, eu sou a favor, mas desde que haja uma regra bem alinhada e uma regra assim, ó, se não ocorrer, não é que nem uma equatorial, estamos engolindo aí, ó, levando o ela abaixo, e uma Corsã da vida. Eu sou contra o que não for. Obrigado, Gringo. Mais Gringo polêmico, Gringo nas redes sociais do próprio, tá bom? Ramiro, 30 segundos aqui para defender a Corsã e CE Equatorial. Defender a Corsã e CE Equatorial? Pede para os advogados deles defender. Não vai defender?
Mas eu critico a Duas CE empresas Equatorial. privatizadas não estão entregando um bom serviço? Pois justamente temos que cobrar o governo federal. Governo Lula. Quem é que tem a concessão da distribuição de energia elétrica, Orestes? Não, tem que cobrar as empresas que compraram a CE. Quem faz e a concessão? Corsã. A CE é uma empresa que era estatal, que tinha uma concessão de distribuição de energia elétrica do governo federal, da ANEEL. Não, tem que cobrar quem Da comprou, Equatorial, Ramiro. A Equatorial presta um péssimo serviço, a gente sabe disso. Mas melhorou? Agora, Melhorou ou não melhorou? Mas tem que, se ela não está entregando, a agência regulatória, o governo federal, o governo Lula do PT, tem que pegar e dizer: Equatorial, chuta fora, e a vai Corsã para outra. concorda com o gringo? A Corsã, olha, o que eu tenho visto de dados de volume de investimento que a Corsã tem feito nos últimos anos é extraordinário. Nunca a Corsã estatal tinha feito isso. Né? É um passivo gigantesco, da mesma forma o DEMAI. Não esperem vocês que, a partir do momento que for feita a concessão para iniciativa privada, Orestes, que em 1, 2 anos, todas as obras necessárias estarão prontas. Não é verdade. Isso não vai acontecer. Não caiam em discursos de soluções fáceis. 10 segundos, Ramiro, precisa encerrar o primeiro bloco. Apoiem, verifiquem, pesquisem sobre a concessão do DEMAI para iniciativa privada. Somente assim nós teremos um alto volume de investimento num curto espaço de tempo para melhorar a vida da cidade. Mais Ramiro no @curta Ramiro. Obrigado aos dois vereadores aqui que estão sempre... Mudou? O Instagram é Ramiro Rosário. Ramiro Rosário, então. Gringo, Ramiro, obrigado pela presença aqui no Poder RS. Vocês são de casa. Voltem assim tiverem novidades. Não pode só ficar dando a manchete aqui, gringo. Então protocola lá as denúncias e vem contar para nós. O gringo, pelo que eu entendi, nem deu a manchete. Ele só deu o preâmbulo da manchete. O negócio. Tá bom, obrigado. O Poder RS vai fazer um brevíssimo intervalo agora e já voltamos para saber o que Trump, Lula e Milei têm em comum e o que afeta o teu bolso depois do intervalo. O Grupo PES apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. O Poder RS está de volta para o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania e Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. Olha só, pessoal, críticas de Lula ao preço da gasolina, taxação mundial do presidente Trump e o crescimento da economia na Argentina. Eu recebo agora o economista Gustavo de Moraes para comentar como a economia reage às falas de líderes mundiais e como que a gente está vendo, né, esses grandes líderes aqui no Brasil, na Argentina, especialmente nos Estados Unidos, como é que eles afetam a nossa vida no dia a dia, porque é isso, no final das contas, que importa. Gustavo, que prazer de ter aqui no Poder RS, bem-vindo. Um prazer, obrigado pela recepção, uma saudação aos telespectadores e uma alegria estar com vocês para discutir um assunto tão importante. De fato, as falas e as atitudes dos líderes mundiais, elas têm impactado bastante a economia nos últimos meses e a gente prevê, inclusive, que nos próximos 2 anos esses assuntos permanecerão na pauta. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Brasil, né? O presidente Lula tem dado uma série de declarações nas últimas semanas, tentando conter um pouco a baixa avaliação do seu governo, e ele está sendo o Lula de sempre, né? Ele sempre respondeu com falas que chamam a atenção. Só que me parece que ele está recebendo mais críticas e isso está sendo, inclusive, mais negativo para o próprio governo. Ao contrário do Trump, que usa essa tática, né, de sempre lançar
informações que chamam muito a atenção. Ele, inclusive, fala um pouco isso da técnica do terreno elevado, né? Então, assim, ele fala de coisas que ninguém está falando e ele puxa a narrativa para o que interessa para ele. Às vezes, para algo que não importa muito, porque aí, de outra forma, ele toma outras medidas mais polêmicas e aí todo mundo está falando, por exemplo, do muro, né? O muro foi uma grande tática do terreno elevado na narrativa, que é, eu vou colocar um muro entre os Estados Unidos e o México. Bom, a mídia americana, os americanos, aliás, no mundo inteiro, ficou se falando nisso, né? Dos detalhes do muro, que ele nunca dá os detalhes, né? Porque ele deixa cada um completar com a sua própria narrativa. Teve gente que imaginou o muro como uma cerca elétrica, ou como uma cerca, como um muro de 2 metros de altura, outros com um muro de 5, né? Então, cada um completou isso. Enquanto isso, ele fazia outras coisas, tomava outras medidas. Me parece que ele usa isso como uma tática de narrativa política e, para ele, tem dado certo. A última que ele tem feito, né, ou uma das últimas, porque é tanto torpedo que o Trump nos joga todos os dias, que é até difícil de acompanhar. A própria mídia americana diz isso, né? É difícil de acompanhar as dezenas de medidas que o governo Trump toma todos os dias. Mas aqui tem nos interferido um pouco essa taxação aqui do aço, do alumínio. Afinal, essa taxação, quero daí também levar um pouco para essa análise global, essa taxação de produtos de fora dos Estados Unidos, também coerente com uma promessa de campanha dele, né? American First, primeiro os produtos norte-americanos, primeiro os nossos empregos. E ele começa a taxar em produtos de países do mundo inteiro. O que está acontecendo? Ele está mudando aí o eixo da globalização? Sem dúvida, isso tem uma correspondência, como tu bem observou, né, no discurso de campanha eleitoral do próprio Trump. E aqui a gente já quer salientar, né, que muita gente chama o Trump, quem sabe, de fantoche ou de criança, e ele não está sendo nada infantil, ele não está sendo nada carnavalesco. Tem um propósito ele trazer essas medidas para o centro do debate. E o primeiro propósito, claro, de uma posição muito privilegiada que ele tem como presidente dos Estados Unidos, é convidar os outros países a negociarem com os Estados Unidos. Né? Então, quando ele faz medidas muito abruptas, do tipo, num discurso, pelo menos, ele diz, eu vou taxar 100% a China, né? Ele está querendo com isso que a China responda a essa provocação, convidando os Estados Unidos para a negociação. Então é importante que essa retórica agressiva, ela sempre encontra respaldo de uma disposição para negociar. Ele já quer colocar o interlocutor, o potencial interlocutor de negociação, numa situação já de contra-parede. Olha, se você não fizer, né, se você não negociar de acordo com aquilo que eu quero que negocie, eu vou te taxar em 100%. Então já começa a negociação com uma ameaça. E a narrativa fica do lado dele. É uma técnica, inclusive, comercial. O Trump é um grande vendedor, foi isso a vida inteira. Então tem aquilo que a gente diz, bom, quanto é que custa esta ampulheta aqui? Né? Se eu perguntar para ti quanto é que custa, tu vai dizer um número. Se eu falar, olha, eu te vendo essa aqui por 100 mil reais. Eu já estou dando um valor para ela e eu estabeleci que o preço médio dela é este. Justo. Né? Então, assim, a gente parte uma discussão de um valor que eu te dei. Com essa narrativa ele coloca justamente os parâmetros para negociações. Eu acho que o telespectador não vai se lembrar, né, porque o ano de 2020 ele foi muito marcante pela pandemia, mas em dezembro de 2019, na véspera do Natal, o Trump estava na Casa Branca assinando um tratado comercial com a China, decorrente das reclamações que ele fazia à época da primeira campanha presidencial em 2016. Demorou-se, claro, 3 anos para se negociar todos os aspectos em relação a esse tratado comercial, mas a China sentou na Casa Branca e assinou o tratado. Isso era a véspera do Natal de 2019. É claro que os eventos de 2020, né, encobrem essa nossa lembrança, mas veja, ele consegue. E ele consegue, sobretudo, porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Diferente se ele fosse presidente, quem sabe, de um país subdesenvolvido ou de um país pobre, ele não teria essa mesma tática. Ele sabe a força que ele tem. Ele sabe a força que ele tem. E aí usa uma tática própria dele, de vendedor. Ele executa, né? E veja que, por exemplo, isso está colocado no recuo que ele teve em relação a México e Canadá. Ele aplicou tarifa sobre o México e o Canadá, o México recua prometendo uma vigilância mais forte de fronteira, quer dizer, num outro assunto que não é um assunto estritamente econômico, e ele consegue os parâmetros que ele estabeleceu, que era, né, por exemplo, aumentar a vigilância sobre a imigração. O Canadá oferece outras questões, como venda de petróleo e venda de minerais, que
não sendo estritamente relacionado a tarifas, de qualquer forma apresenta um benefício aos Estados Unidos. E ele também cobra uma fiscalização maior da fronteira, né? Onde passam muitas drogas. E nesse ponto nós vamos perceber que a tática dele é colocar o interlocutor na parede. Uma vez que o interlocutor está na parede, ele abre a negociação, ele até mostra uma certa simpatia, né? Mas a partir de um terreno elevado, de um constrangimento que, como presidente dos Estados Unidos, ele está apto a exercer. O Lula pode fazer isso? O Lula dificilmente faz isso, não pelo Lula, mas pelas condições que a economia brasileira apresenta, né? Exceto se nós estivermos num diálogo, por exemplo, com países africanos ou países daquilo que se chama na diplomacia de eixo sul-sul, né? O eixo global-sul, né? O sul global. Então, na verdade, o que nós temos aqui, né, Orestes, se tu me permite, é a velha e boa hierarquia. Só que agora a velha e boa hierarquia no plano das relações internacionais, das relações econômicas e, claro, né, do ponto de vista, inclusive, de ditar uma agenda para o mundo. Uma das maiores restrições que o Trump apresenta, e vai respingar no Brasil mais cedo ou mais tarde, é com relação ao bloco dos BRICS, né, o bloco que envolve China, Rússia, Brasil, África do Sul. A África do Sul, por exemplo, se confronta abertamente com Israel. O Brasil se confronta abertamente com os Estados Unidos, pelo menos no plano ideológico, e nesse momento nós vamos ter um reflexo, sim, nas condições da economia brasileira. Começamos pela taxação do aço, certamente nós vamos ter outros produtos sendo taxados, né? E a economia brasileira ela vai precisar ter um jogo de cintura, vai ter que ter uma maleabilidade para conversar com o Trump, né? Conversar com a equipe do Trump e tentar fazer com que, né, haja um ganho para ambas as partes. O fato é o seguinte também, né, Orestes? Importante a gente frisar para o nosso telespectador que o Brasil é um país que já parte de uma situação protecionista. O Brasil é protecionista. Um estudo do Banco Mundial mostra que, em média, o Brasil taxa 14% dos produtos americanos. Ou seja, se um produto entra custando 100 no Brasil, ao ingressar na economia brasileira, ele já passou a custar 114. Em compensação, mas isso em relação à Europa também. Em relação à Europa também. Às vezes, em compensação, com taxas mais altas. No vinho, por exemplo, é 30%. Justo, aí dependendo do produto, né? Mas uma taxação média de 14% é bastante elevada. Sim. Principalmente se nós compararmos com a taxação que os Estados Unidos aplicam nos produtos brasileiros, que é de apenas 2%. Então, você tem sim um desequilíbrio, um desequilíbrio na balança comercial, na balança de serviços entre Brasil e Estados Unidos, que precisa ser corrigido na visão do Trump, né? Outros presidentes toleraram. O presidente Obama, o presidente Biden tolerou. O presidente Trump não vai tolerar em função do discurso que ele tem. Então, nessa relação assimétrica que há entre Brasil e Estados Unidos, de fato, há uma justificativa para que os Estados Unidos forcem o Brasil, nunca o fizeram, mas dessa vez vão fazer, para que force o Brasil a renegociar os elementos que estão por trás. Tanto é que o presidente Lula e a diplomacia brasileira também não têm entrado nesse embate direto. Justo. Né? Tem reclamado um pouco, né? Ponderando, mas indo devagar. No velho estilo Lula, né? Quando ele quer exercer uma crítica sobre outros países, ele escala sempre um assessor ou alguém do primeiro escalão para fazê-lo, e nunca ele diretamente. Porque isso mantém as portas abertas para que o Lula possa conversar diretamente com quem quer que seja no mundo todo. E ele está correto nesse aspecto. Ele está agindo politicamente, né, no interesse do Brasil, enfim, nos interesses da ideologia dele. Ele está agindo corretamente, procedendo corretamente para manter as portas abertas. E internamente, o que o presidente Lula está fazendo com essas declarações também midiáticas, né, de condenar lá? Bom, se o preço está muito caro dos produtos, dos alimentos, não compre. Né? A gasolina está muito cara, não é por causa da Petrobras, né? Da declaração que ele deu ontem aqui, né? Dizendo que sai a R$3, pouco mais de R$3, e chega a R$6,50 o litro. O que ele está fazendo com esses movimentos internos, Gustavo? O presidente Lula está tentando responder a um público interno, né, insatisfeito. Veja que quando ocorre inflação, os mais afetados são os mais carentes. Os mais carentes não têm proteção financeira, sequer têm poupança, né? E na pouca poupança que tem, por vezes, não tem qualquer proteção financeira. A classe média, a classe rica, ela consegue sobreviver, ela sente a inflação, mas ela consegue sobreviver através das suas aplicações, das suas proteções financeiras, dos seus produtos financeiros. Quando nós estamos falando de uma classe mais pobre, que é a classe que sustentou o presidente Lula em termos políticos, nós não temos essas alternativas. Então o presidente Lula, no desespero, tenta dar uma resposta a esse público
né? E o que ele talvez não tenha internalizado é que sempre que o presidente abre a boca, sempre que o presidente dá uma declaração, ele está diretamente afetando a moeda. Né? E aí, o primeiro ponto de dificuldade da inflação brasileira é o câmbio. Na medida em que o real se enfraquece, né, os preços se tornam mais caros, os preços mundiais competem com os preços brasileiros. Né? A gente costuma exemplificar no caso da carne, todo mundo reclama do preço da carne, né? Foi até motivo de folclore a tal da picanha. Né? Todo mundo reclama do preço da carne, mas é preciso entender que nós estamos competindo com o mundo pela carne. Quando eu, consumidor de carne, vou ao supermercado e exerço o meu poder de compra, tem um chinês também fazendo a mesma coisa do outro lado do mundo, querendo comprar a carne brasileira. Tem um italiano querendo comprar a carne brasileira. Tem um americano, eventualmente um canadense, com mais poder aquisitivo. Com mais poder aquisitivo. E se a minha moeda perde força, eu estou em desvantagem em relação a esses outros consumidores do mundo. Quem vende aqui vai preferir vender para fora. Isso vai valer para o petróleo, isso vai valer para o aço, isso vai valer para a carne, isso vai valer até para a soja, né, para o pãozinho, no caso do trigo. Então, a gente tem situações em que o presidente ele precisa ter, né, uma linguagem popular, mas ele precisa estar consciente, claro, das responsabilidades que representam a inflação. Né? E o enfraquecimento da moeda, no momento, tem sido o principal componente para explicar a inflação brasileira. Agora, essa velha política, eu chamo de velha política, né? Esse jeito Lula de ser, ele funcionou durante um bom tempo, mas hoje não pega mais, né? Porque esse celular que a gente tem na mão aqui, eu selecionei algumas repercussões no Twitter, né? Nas outras redes sociais aqui. A população foi usar o seu microfone das redes sociais para dizer o seguinte para o presidente Lula, né, que está falando, olha, não é culpa da Petrobras, aqui sai R$3 o litro da gasolina e vocês estão pagando lá na ponta R$6,50, ou seja, terceirizando a responsabilidade. Perfeito. As pessoas foram para as redes sociais dizer o seguinte, olha, o Lula acabou com a isenção do PIS e do COFINS, né, da gasolina, o que gerou um tributo de quase 50 centavos sobre o combustível. Né? A alta do ICMS também aumentou em 10 centavos, pelo menos, o litro da gasolina. A decisão não foi dos governadores, foi do Conselho de Política Fazendária, do CONFAS, em outubro do ano passado. Então tem muito o dedo do Lula também nesse preço maior da gasolina. E o Lula ainda acredita no orçamento, né? Então o orçamento, ele exige que se aumente tributos na medida em que você vai gastar. Então, o Lula ainda tem uma cabeça, talvez muito feita pelos assessores econômicos dele, voltada para a ideia de que crescimento econômico se gera através do orçamento público. E essa é uma ideia que muitas vezes é equivocada. Né? Ela tem um alcance, né? E é importante que se mantenha... A curto prazo, em geral, dá resultado. Como no caso da pandemia. Né? E é importante que se mantenha equilibrado justamente para responder a emergências. Teve emergência climática no Rio Grande do Sul, teve emergência de pandemia, eventualmente tem guerra, eventualmente tem catástrofes e o orçamento público, nesses momentos, ele vai ser importante. É por isso que a gente defende sempre o orçamento equilibrado, para que ele tenha capacidade de resposta na presença de, né, vamos colocar, de zebras. Na medida em que aconteçam zebras na vida cotidiana, o orçamento público pode responder. E o presidente Lula, ao contrário, ele acredita que o orçamento público ele é um fato gerador de crescimento econômico. E isso não é verdade. Mesmo que aumente a dívida pública. O que a tal da dívida pública tem a ver com o nosso bolso, Gustavo? A dívida pública tem muito a ver com o nosso bolso em dois pontos. Né? O primeiro ponto é que a dívida pública é ela que faz o mercado financeiro funcionar. Então, o cidadão que está nos assistindo, que aplica ali, de repente, num CDB, que aplica ali num fundo de renda fixa, eles são, em grande medida, constituídos por dívida, por títulos emitidos pelo governo, a chamada dívida pública. Na outra ponta, na medida em que o governo não tem tributos suficientes para o gasto que ele está executando, ele vai ter que gerar dívida. E ele gera essa dívida através, né, desses títulos, desses tributos, que ele vai, então, dividir com o mercado vai adquirir uma certa taxa, a taxa de juros, e, portanto, vai onerar o governo. Onerar o governo, em última análise, significa onerar aos nossos cidadãos. Todos nós, né? Não existe dívida pública. Dívida pública é de todos nós brasileiros. Então é como se adiasse. Né? Na verdade, nós estamos executando um gasto hoje que nós vamos inevitavelmente ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Em muitos países isso é controlável, porque os juros são baixos em outros países. No Brasil, infelizmente, pela ausência de poupança, pela ausência de recursos, o juro acaba sendo bastante alto. Então, esse é o nó que, infelizmente, faz com que o orçamento público ele tenha alcance limitado no Brasil.
né? Ele não vai fazer com que se gere crescimento econômico permanentemente. Esse é um efeito limitado. Por isso que a gente tem, por exemplo, 2024 como um ano de crescimento econômico. Foi a força do orçamento. Baixo desemprego também. Foi a força do orçamento público, foi a força do gasto público. Só que em 2025, quais são as perspectivas? De um crescimento ao redor de 1%. Então, veja que o orçamento público ele proporciona um crescimento econômico de curto prazo, de fôlego curto, que a gente convencionou chamar, nas últimas décadas, na economia brasileira, de voo de galinha. Né? Um voo curto, pouco alto, né? Baixo, e dessa forma também que limita a própria capacidade econômica brasileira. Eu estou preocupado com o ano que vem, porque é o seguinte, o governo tende, como é ano eleitoral 2026, a continuar essa gastança. Né? Não é agora que ele vai puxar o freio de mão. Se gastar mais esse ano e o ano que vem, que é o ano eleitoral, o que vai acontecer com a nossa economia? Inevitavelmente, né, Orestes, e aí a gente vai ficar com uma verdade já consumida na economia para o nosso telespectador, infelizmente, nós teremos uma desvalorização da moeda. Todo primeiro semestre, mais ainda, o telespectador está acompanhando, todo primeiro semestre tem uma valorização do real, né, decorrente de embarques agrícolas, de liquidação de contratos agrícolas. O cidadão brasileiro não demanda tanto dólar para viagens internacionais como faz no segundo semestre, não tem tantas importações de bens de consumo, bens eletrônicos, como tem no segundo semestre. Então é natural que o dólar, né, recue no primeiro semestre. Mas na medida em que os problemas estruturais da economia brasileira, o déficit público, né, a falta de crescimento econômico, a falta de produtividade, mais cedo ou mais tarde se manifestem, nós vamos ter uma desvalorização do real e uma espiral inflacionária que se manterá. O câmbio deve chegar a quanto no final desse ano? É difícil fazer essa afirmação, Orestes, claro. Né? Mas certamente muito acima do nível que está hoje. Né? Nós vamos ter uma desvalorização no segundo semestre. Recuar abaixo dos R$5 hoje é um sonho. É difícil falar em níveis, né, Orestes? Vamos falar em tendências, eu não tenho bola de cristal, claro, né? Mas em termos de tendências, é uma tendência histórica que no primeiro semestre tenha um certo alívio, né, tenha uma certa valorização do real, e no segundo semestre tenha uma desvalorização. Isso acontece independentemente do estado da economia. Deve se agravar esse ano? Deve se agravar esse ano, pela véspera do calendário eleitoral, e mais do que isso, pelas fraquezas que a economia brasileira apresenta. É impossível pensar numa moeda forte se a economia é fraca. Né? Por que o dólar é forte? Porque ele ainda reflete uma economia forte como a economia americana. Por que o iene é uma moeda forte? Porque ele reflete uma economia forte, ou ainda forte, como a japonesa. O real se enfraquece na medida em que a economia brasileira se enfraquece. Então, esses problemas estruturais, momentaneamente, eles estão meio que escondidos. Né? O governo, mal ou bem, ele tem dado uma resposta à inflação, que é o aumento de juros. O governo tem dado uma resposta ao déficit público, que é a tentativa, né, de conter gastos. E eu sou daqueles que estou bastante cético quanto à possibilidade desses cortes se efetivarem, mas por hora o mercado compra tempo, o mercado dá um gesto de crédito. E paralelo a isso também a gente tem o enfraquecimento do próprio presidente Lula, a queda de popularidade, uma dificuldade de se fazer costura política com partidos aliados, e tudo isso vai pesando para que o cenário de 2026 seja de fato um cenário muito difícil, muito polêmico, né? Mal ou bem o presidente Lula ainda é uma força em termos eleitorais, vai criar algum tipo de resistência eleitoral em 2026, pelo menos é o cenário de hoje, e nesse debate, é claro, né, a moeda vai se enfraquecer. Vamos colocar um ingrediente aqui que tem muita influência no Brasil, que é o governo do presidente Milei na Argentina, que está fazendo reformas profundas na Argentina, que ele também, muito coerentes com a campanha eleitoral dele, ele prometeu que ia fazer isso, né, ia enxugar o Estado, né, diminuir a máquina pública, e ele realmente está fazendo isso, com efeitos positivos na economia. Confesso que antes do que eu imaginava, aliás, antes do que ele mesmo previa, né? Ele disse, olha, a gente vai ter que viver aí 2 anos de muita dificuldade para depois colher os resultados. Por que esses resultados positivos estão vindo antes, Gustavo? Perfeito, né? Eu acho que esse é um ponto a ser destacado, né, Orestes? O presidente Milei, primeiro, ele está cumprindo aquilo que ele falou, né? Ele não tem nada de novo no programa dele. E segundo, ele avisou que iria piorar antes de qualquer melhora. Ele está tentando debelar um processo de inflação que chega à casa dos 1000%.
ou chegava à casa dos 1000%. Que é uma loucura, né? Hoje, já é considerado relativamente ameno para os padrões argentinos, está ao redor de 100% ao ano. Nossa. Né? Então, é muito... O que ele fez? Então, Economicamente, como é que dá para resumir? Perfeito. Basicamente, ele criou duas condições. Né? Primeiro, como você mencionou, ele cortou gastos públicos. De fato, os gastos públicos da Argentina eram entendidos como extravagantes, extraordinários. Ele fez um corte, sobretudo, na quantidade de funcionários públicos. A legislação argentina permite uma flexibilidade maior em relação a isso do que a legislação brasileira. Né? Ele executou esse corte orçamentário e, pela primeira vez em décadas, o orçamento público argentino apresentou superávit. Qual é o impacto disso na inflação? É que ele não precisa criar moeda nova. Ele não precisa criar dívida nova, como nós salientávamos no caso brasileiro. Então, ao natural, o peso argentino passa a valer mais e os preços evoluem a menor, desaceleram, né, a sua escalada de preços. Resultado prático, a gente enxerga um monte de argentinos, né, voltando ao Brasil aqui no nosso verão e para nós, né, fica mais caro comprar os produtos argentinos. Você vê, né, Orestes, um pouquinho que o peso argentino valorizou já foi suficiente para trazer uma grande quantidade de argentinos aqui para o litoral da região sul, até o litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, com um grande poder de consumo. E foi uma pequena valorização do peso. Gustavo, eu tenho muita curiosidade sobre esse modo de vida argentino. Claro. Porque eles empobreceram muito nos últimos anos. Eu tenho vários amigos argentinos, eles realmente empobreceram. Imagina uma inflação de 1000% ao ano, é uma loucura, é quase 100% ao mês. É como a gente pegar R$100 e do dia para a noite ele não vale mais, né? Ele vale R$1. Então, assim, exagerando no exemplo, é mais ou menos isso que acontece. E aí, a economia melhora um pouquinho só e parece que eles já ganham uma força econômica robusta. Por que isso acontece? Qual é a peculiaridade da economia argentina? O argentino, por todos esses choques econômicos que ele vivencia desde os anos 80, já são 40, 50 anos calejado. De choques, já está calejado. E ele tem muita poupança, ele tem muitas das suas economias guardadas no exterior. Então, por exemplo, Uruguai, especialmente. Exato. O sistema financeiro uruguaio se beneficia muito dos depósitos argentinos, né, de uma série de países latino-americanos, mas especialmente dos depósitos argentinos. Muitos argentinos têm dinheiro no exterior, em paraísos fiscais, Ilhas Caimã, etc. Inclusive, eles têm residências, né? Mesmo o argentino de classe média... imóveis para poder ter... Perfeito. Mesmo o argentino de classe média, ele tem essa conta no exterior. Né? Então, é uma forma de proteger o patrimônio dele em dólares ou em pesos uruguaios, em moedas que são consideradas relativamente fortes. Essa é a primeira explicação. A segunda explicação, eu acho que está um pouco dentro da ideia de que gera uma expectativa, né, que o Milei, além de cortar o orçamento público e não ter nova necessidade de impressão monetária, de desvalorizar ainda mais o peso, o Milei também deu um choque de credibilidade. Ele dizia, inclusive na campanha, acho que os nossos telespectadores vão lembrar, ele dizia que queria dolarizar a economia argentina. E, aparentemente, ele abandonou, a priori, esse plano. Por quê? Porque faltam dólares na economia argentina. Ele poderia até ter intenção, né? O Brasil mais ou menos fez isso no plano real, ao equiparar R$1 com $1 em 1994, né? E o Milei tinha essa ambição. Só que faltam dólares na economia argentina. Como ele faria para trazer esses dólares de volta para a economia argentina? Gerando credibilidade. Ele mesmo dizia, né, que fazia a conta e só os dólares que os argentinos tinham guardados no exterior seriam mais do que suficientes para instaurar uma dolarização dentro da economia argentina. Isso está acontecendo pouco a pouco. Então, esse movimento que a gente vê, por exemplo, dos veranistas argentinos no litoral brasileiro, ele já é decorrente dessas poupanças que os argentinos, pela credibilidade gerada na política econômica, pelo otimismo gerado na credibilidade na política econômica, os argentinos já estão internalizando parte de suas poupanças e, né, nesse caso, aproveitando férias num país que se torna barato na medida em que o real se desvaloriza também. Então, Orestes, essas duas dimensões eu acho que são importantes da gente destacar, né? A primeira, corte orçamentário, que faz com que não haja mais necessidade de geração de novas emissões monetárias. E o segundo, né, um choque de credibilidade, um choque de otimismo, né, com vistas a anos futuros, mas que já começa a se perceber já no consumo imediato dos argentinos nessa temporada de verão, por exemplo.
Perfeito. Obrigado pela tua participação aqui no Poder RS, economista Gustavo de Moraes, que fala normalmente aqui no Jornal da Mix, né, da nossa irmã aqui da Rádio Mix 107.1 e que agora a gente trouxe aqui para o Poder RS. Gostei bastante, tenho certeza que os nossos telespectadores também. Vou te convidar para voltar, tá bom, Gustavo? Obrigado. Obrigado, Orestes. Uma saudação aos telespectadores. Um prazer estar aqui no Poder RS. Olha só, pessoal, autoridades da região carbonífera se reuniram para manter a Faculdade de Medicina da UBRA no município de São Jerônimo. O jornalista Glauco Paz acompanhou o encontro. Pode rodar. Mais do que um encontro, um manifesto. O curso de medicina é fundamental para a região carbonífera. Para nós é muito importante, nós estamos fazendo esse movimento, note, não é um movimento nem de revolta, nós queremos que as coisas aconteçam. Nós já perdemos muita coisa na região carbonífera. Eu, como presidente da Associação dos Municípios da região, eu não admito mais que a gente perca, né? Não tem mais. Hoje a UBRA é uma referência nacional, né? E hoje nós precisamos, esse curso de medicina, ele vai dar um up para a região carbonífera, vai ser sem dúvida nenhuma uma das maiores alavancas que nós vamos ter. Tanto é que nossos nomes são região carbonífera e nós queremos transformar hoje a nossa região o polo da saúde. Nas palavras das autoridades, hoje pela manhã na FAMURS, algo que todo mundo já sentiu. A união de saúde e ensino mudando a vida de toda uma população. O curso da área de saúde, especificamente da área de medicina, ela vem agregar uma região que é muito carente na área de saúde e com isso trazer à população uma série de possibilidades de atendimentos onde o curso, juntamente com as entidades, com a Secretaria de Saúde do município, com o Estado, com a rede de hospitais, com as UBSs, e assim por diante, potencializar esse atendimento à comunidade que é muito carente. O curso de medicina da UBRA começou a funcionar em setembro do ano passado em São Jerônimo. Um marco para uma região que quer se tornar um polo de saúde. E a parceria que nós temos com a UBRA ela não pode ser diferente, tá entendendo? Por quê? Porque a UBRA vai produzir médicos, né, usando essa expressão, para que eles possam atender no nosso hospital e atender toda a região carbonífera e parte da região da Costa Doce. Hoje nós temos lá mais de 150 mil habitantes, né? E nós temos uma dificuldade muito grande de levar profissionais para aquela região. Só o principal pronto-socorro de São Jerônimo atende a cerca de 5 mil pessoas por mês. E falar da importância do curso de medicina é ir além, é falar também da economia do município. São mais de 900 alunos que estarão vindo de todo o Brasil. Segundo, aluguéis, restaurantes, hotéis, a nossa região, o UP vai ser em aluguel, enfim, o crescimento através dos universitários que estarão frequentando não só São Jerônimo, que é a minha cidade onde eu sou prefeito, mas a região toda, porque nós não vamos ter a demanda toda para conseguir conciliar todos os alunos, conseguir todos os universitários, conseguir todos, porque além desse curso de medicina, nós vamos ter mais outro curso, nós vamos ter, são 7 cursos total, 8 cursos total com um de medicina. Então tu pode ver, vai abrir enfermagem, vai abrir... enfim, vários cursos em função da coisa, mas o UP, tu foste muito feliz, o UP vai ser o maior mesmo, em todos, o crescimento da região ele vai se tornar realmente a região, o polo da saúde, como continua afirmando. Bom, pessoal, esse foi mais um Poder RS aqui quente hoje, super informativo também, como sempre, a característica do programa. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.